O tema bem-estar animal é destaque no programa de agora, com o final do inverno, né? Na semana que vem e da chegada da primavera. E depois da primavera, que vem? Vem o verão, né? E ele vai chegar esse ano com força total. O calor atípico, o calor típico do Brasil central, né? Do Brasil tropical, deve retornar com as temperaturas acima dos 40 graus. E quem sofre com isso são os animais, os bovinos, muitas vezes privados de um bom conforto térmico. E com o aumento no número de animais confinados, cresce também a preocupação do produtor com a qualidade de vida do gado, que dá como contrapartida maior produtividade e renda ao fazendeiro. Mas quais são os impactos de um boi criado a pleno sol e um animal sombreado? Vale a pena investir em telas de proteção térmica para garantir conforto ao rebanho? Quem tem esta resposta é a engenheira agrônoma, doutora em fitotecnia e professora da Universidade Estadual de Maringá, Paraná, a Suede de Oliveira, e ela conversa conosco neste exato momento. Doutora Suede, muito bom dia, seja bem-vinda ao Giro do Boi. Bom dia, tudo bem? Maravilha. Tudo certinho no Paraná? Já esquentando Tudo certo. ou tá frio? Quente, aqui é quente. Maravilha. E o Paraná também é um lugar que o pessoal precisa investir nessas sombras, nesses confortos térmicos, né, para o gado, né? Exatamente. Mas, doutora, o que dizem os estudos, as pesquisas, os experimentos sobre o conforto térmico de bovinos no Brasil? Sim, tem vários trabalhos já que desenvolvem esses experimentos, né? E os resultados mostram resultados muito positivos. A gente tem ganhos, por exemplo, de 80 até 140 gramas por animal por dia. Isso falando de animais em confinamento. Além do aumento no ganho de peso, a gente tem ainda uma redução no tempo de confinamento, porque esse animal vai atingir o peso, né, de abate mais rápido. Então, a gente tem uma rotatividade maior no rebanho. Além disso, se a gente pegar os estudos de vaca leiteira, por exemplo, a gente tem aumentos de 20% na produção de leite. Então, os resultados sempre positivos. Então, o estresse térmico, ele impacta diretamente na produtividade. Se você falou em 140 gramas dia de ponderal de ganho médio diário, isso é muita coisa, ainda mais com esses preços dos insumos cada vez mais nas alturas, né, doutora? Exatamente. Então, quando o animal está exposto ao sol, a gente vê, por exemplo, um aumento no estresse do animal, a gente vê um aumento na temperatura renal, aumento nos batimentos cardíacos, e tudo isso tem como consequência justamente o aumento, por exemplo, de brigas dentro do rebanho, aumento até da mortalidade de animais, redução na taxa de prenhez, tanto na taxa de inseminação quanto de animais, né, de vacas já prenhas, e, consequentemente, né, como resultado, a gente tem uma redução no ganho de peso. Erroneamente, muitos produtores acham que pelo animal estar sob a sombra, ele vai consumir menos alimento, mas os resultados das pesquisas mostram exatamente o contrário. Por quê? Porque o animal, ele, quando exposto ao sol, ele bebe mais água e ele acaba consumindo menos. Quando ele está na sombra, o resultado é exatamente o contrário. Entendi. Eu costumo dizer uma coisa aqui, doutora Suede, que a senhora há de convir comigo. O bovino, ele é um animal completamente submisso a nós, seres humanos. Eles são irracionais e nós somos racionais. O que a gente proporcionar para ele, ele será obrigado a cumprir, né? Se eu colocar ele num local, num piquete pequeno, no sol, sem água e sem comida, ele vai morrer, porque ele não tem o que fazer. Então, cabe a nós, seres humanos, racionais, proporcionarmos algo melhor para esse bovino e que ele reverta em alimento para a gente, concorda? Exatamente, assim, o animal, o comportamento dele é muito semelhante a nós, né, humanos. Então, quando a gente está em uma situação de estresse, quando nós estamos com a alimentação errada, a gente acaba ficando mais suscetível a vários fatores, como, por exemplo, a ocorrência de doenças. E o animal também não é diferente, né? A partir do momento que ele está numa situação de estresse, numa temperatura muito mais alta do que o ideal, ele vai começar a apresentar esses sintomas de desconforto, de ocorrência de doenças e, consequentemente, até, como eu disse, a mortalidade. Então, a gente que tem que oferecer essa sombra para eles que eles possam responder, né, de forma
vamos dizer, falando do objetivo realmente da produção, é a carne, né? Então, ele vai Uhum. responder em produção. Então quer dizer que esse desconforto térmico ele impacta diretamente nas questões fisiológicas, biológicas e comportamentais. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, fatores fisiológicos, a gente está falando de frequência respiratória, a gente está falando de batimentos cardíacos, de temperatura renal. Quando a gente fala de fatores biológicos, a gente está falando da produção, da taxa de reprodução e também da incidência de doenças. E por Hum. último, a gente fala dos fatores comportamentais, que seria a alimentação, né, o consumo, o ócio e também a ruminação. Então, esses três fatores em conjunto é o que vai dar o efeito positivo ou negativo de acordo com a oferta ou não da sombra, tá? Olha, até doença, né? Quer dizer que o animal criado a pleno sol ele está mais vulnerável Sim, a ter uma doença ou outra, é isso? quando a gente fala de doenças, a gente fala, por exemplo, de bactérias, de fungos, a gente fala também de ocorrência de viroses, e também a gente pode falar de pragas também. Por quê? Porque o animal está numa situação desconfortável, né? A temperatura ali está acima do considerado ideal para ele. Então, a partir do momento que você oferece sombra, o resultado é exatamente o contrário. Um animal menos estressado, uma temperatura corporal mais baixa, batimentos cardíacos mais baixos. Então, o comportamento dos animais dentro do confinamento, né, é um comportamento mais calmo, né, menos estressado, menos brigas, e como eu falei, aumento na taxa de prenhez, redução na mortalidade. Então, é uma série de consequências que liga todos esses fatores, os fisiológicos, os biológicos e os comportamentais. Ah, já tem várias perguntas chegando de todo o Brasil, por exemplo, do Marcelo Ávila, de Marabá, Pará, e também do Vasco Frauzino, lá de Goiás, perguntando sobre espaçamento e se esse sombreamento ele é melhor para Nelore ou para Angus. Para os dois, né? Para os dois, qualquer um, né? Existem algumas raças que são mais sensíveis, né? É. O Nelore, por exemplo, é uma raça que ela é mais resistente aí à temperatura mais alta. Com relação ao espaçamento, os trabalhos mostram que não se deve utilizar um espaçamento menor de 4 metros quadrados por animal, tá? Tem resultados de pesquisa que mostram resultados muito positivos para o uso de 8 metros quadrados por animal. Uhum. Logicamente que quanto maior o espaço que você oferecer, melhor vai ser o resultado, né? O que eu posso confirmar é, não se deve utilizar menos do recomendado. Porque se você oferece uma área muito pequena, os animais começam a brigar pela sombra. Então, Sei. nunca menos de 4 metros quadrados por animal. Ah, maravilha, acima de 4 metros, né? Bom, agora vem aqueles pecuaristas, você mexeu, falou que vai mexer no bolso dele, já fica meio pirado da cabeça, viu, doutora? Sim. Mexeu no bolso, no meu também, no bolso de qualquer um, mexeu no bolso da gente, a gente quebra o Quanto pau. custa? É, Qual o preço? exatamente, aqui, ó. Já o Paulo Guedelho aqui lá de Sucupira do Norte, no Maranhão, falou, quanto custa, doutora, para eu montar uma estrutura? Que existe umas básicas, umas mais caras, umas mais baratas, né? Por exemplo, uma estrutura para 100 cabeças. A senhora tem noção? Tá. Então, eu vi até, inclusive, numa das fotos, um material feito com telha, né? Ele vai custar mais caro, lógico, né? O mais utilizado, o mais comum para os rebanhos é exatamente o que está mostrando aí na imagem, é com tela, tá? Ah, tá. É mais Ele, barata. ele vai ter ela vai ter um custo, né? Vamos dizer, um custo-benefício maior. Por quê? É um sistema que não vai custar tão caro, né? A gente Uhum. pode colocar um preço médio aí da tela preta de R$ 4, tá? Um metro quadrado. Esse preço, isso, metro Tá, quadrado. Ele tá. vai variar muito, né, de estado para estado, pela questão do frete e tudo mais. Mas vamos colocar um preço médio aí de R$ 4. Então, o produtor ele vai ter um custo ali com a estrutura, né? Ou seja, com os morões, que normalmente eles utilizam de madeira, os arames, que é onde a tela vai ser posicionada, e o prendimento dessa tela, tá? Então, se jogando ali por baixo, uns R$ 20 a R$ 40 o metro quadrado a instalação. É importante ressaltar com relação à instalação, né? Quando é feito com tela, sempre procurar fazer como se fosse um sanduíche. Então, passo o arame por baixo e passo o arame por cima. Então, a Uhum. tela fica ali presa no meio. Por quê? Para evitar que essa tela fique balançando Isso que eu ia e venha perguntar. rasgar, É, né, com o vento. isso que eu ia perguntar, né? Essa época de inverno, venta muito. No Maranhão, por exemplo, venta muito lá naquela região.
Sucupira Isso. está no norte do Maranhão, ali já perto de São Luís. Aí pega aquela negócio do mar ali, venta muito, enfim. E Qual, geralmente qual, os confinamentos são em áreas bem abertas, né? é, Então é o verdade. vento é maior. Qual que é a vida útil de uma estrutura bem instalada, doutora? Tá. Vou falar o preço em função da tela, né? Que os morões, logicamente, que acaba durando mais. A tela hoje, por exemplo, tem telas no mercado como a Sombrax da Nortene que dura 10 anos, tá? A garantia. Uhum. Isso é a garantia contra a radiação, né? Ele tem proteção para durar contra o efeito da radiação por 10 anos. Mas se o local for bem instalado, a tela bem presa, ela vai durar por mais de 10 anos, tá? Ó, Porque a tela bom, preta, ela tem uma durabilidade muito boa. muito Por bom. isso que eu 10 ressalto que é anos. importante estar bem instalado para que essa tela não rasgue, não venha desfiar, por exemplo. Agora não é um bicho de sete cabeças a gente montar, né? É toda uma estrutura, é difícil. Não tem que chamar um engenheiro, enfim, não, né? Um Não, arquiteto, não. não, né, doutora? Bem lembrado, bem lembrado. É um sistema muito simples de instalar, né? Na verdade, você faz a instalação dos morões, né, enterrado, estica os arames, né, faz o prendimento nesse arame no mourão e coloca a tela. Essa tela vai ser presa com conectores ou tem produtores que às vezes amarram, tá? Costuram. O correto mesmo realmente é com conector. Então, é um sistema muito simples que muitas vezes o próprio funcionário da fazenda consegue fazer. Só ressaltando mais um detalhe com relação à instalação, é importante ver a posição desse telado no local, né, dentro do confinamento. O que a gente sabe é que nunca deve colocar sentido leste-oeste, né, que vai obedecer o sentido do sol, porque a Ah, tá. sombra não anda ali dentro, a sombra vai ficar sempre no mesmo lugar. É bom que essa sombra mude de posição ao longo do dia para que os animais também Uhum. se movimentem, tá? Além do confinamento, doutor, eu estou vendo na cabeça que dá para a gente montar uma estrutura dessa, por exemplo, numa praça de alimentação, né? Que a gente quer Tá. que o animal seja suplementado o tempo todo, beba água. E normalmente essa comida e essa bebida, elas estão dentro da praça da alimentação. Dá para montar, não dá? Então, assim, na verdade, é recomendado também que o telado não seja instalado próximo do coxo, tá? Por quê? Porque uma vez que você coloca, né, o telado próximo ali, os animais vão deitar e dificulta o acesso daqueles que querem se alimentar. Então, nunca é recomendado próximo dali do local onde vai haver. Fora que onde os animais ficam deitados, Hum, acaba ficando mais molhado, né? Porque não seca. entendi. Então, aquela lama ali não é legal. Então, sempre procurar fazer um pouco mais afastado de onde eles se alimentam. Olha, pessoal, então já tá, para mim já tá, eu já comprei essa ideia, tá? Investir em sombreamento, em conforto térmico, em bem-estar animal para o rebanho, diminui a incidência de doenças, aumenta o ganho de peso dos animais em até 140 gramas. Eu estou falando aí, a cada metro quadrado você vai gastar cerca de R$ 20. Uma estrutura que vai durar uma década pelo menos. Então, outra coisa, eu falo isso direto, doutora, a gente fala muito de sustentabilidade, não sei o quê, mas o consumidor, ele quer saber como o seu boi é criado, aquela carne, como Sim, aquela carne foi produzida. Se exatamente. você investe em bem-estar animal, tem aqueles, né, 5 conceitos do bem-estar, é claro que o consumidor vai dar prioridade para aquele tipo de carne sua. Vai chegar, Exatamente. né, doutora? Vai chegar um momento que o cara vai pegar assim a carne, vai pegar o seu celular, QR Code, tom, vai aparecer lá até a foto do boi, a fazenda onde ele foi. Isso já acontece na Europa. Eu tive na França, Sim, eu fui na França 25 anos atrás, doutor, e lá eu vi. Eu fui num supermercado lá e eu coloquei tinha uma tela de TV lá, que você pegava a carne, encostava o QR Code dela, aquele código de barra, acho que nem existia QR Code ainda, e aparecia a foto do boi, aparecia a foto da fazenda, aí tinha dicas de como que eu preparava aquela peça, isso há 25 anos atrás na Europa. Você vê é. como Aqui no ah, Brasil, pois não, aqui no Brasil a preocupação está cada vez maior com isso, né? Isso é que o que eu já estou falando. acontecia na Europa. A questão do bem-estar está cada vez mais em evidência, tanto na produção de carnes, principalmente quando a gente fala da carne para exportação, Uhum, como também produção de ovos, produção de leite. Então, cada vez exatamente. as pessoas estão mais atentas com relação à forma como esses animais estão sendo produzidos. Não existe uma lei efetiva, né, que É. obriga os produtores a fazer isso, mas a própria clientela, né, as pessoas que consomem dessa carne, desse ovo, desse leite, estão cada vez mais preocupados.
Então, os produtores estão aderindo até por esse motivo. E sem contar na produtividade, né, pessoal? Aumentar a produtividade, diminuição do tempo de coxo, redução no custo de produção. É muito bom. Invista em Ah, sombreamento para o seu gado, tá bom, pessoal? E é claro. mais um detalhe Ah, sobre isso, que inclusive alguns confinamentos que já utilizam de sombreamento, eles relatam que o custo da implantação, ele é pago no primeiro ciclo. Primeiro ciclo dos animais que estão ali dentro já paga pelo ganho de peso e pela redução no tempo de é. confinamento. Então, o investimento ele paga num período de tempo muito curto. O meu amigo Campanelli, uma das maiores estruturas de confinamento do Brasil, aqui no estado de São Paulo, tá confinando 100 mil boi por ano lá. Ele botou sombreamento em 100% do confinamento dele. Você acha que um cara desse vai fazer um investimento sem não ter um retorno? Claro que não, né? De jeito nenhum. É. Então tem retorno, é garantido. Queria agradecer ao pessoal da Nortene, que cedeu gentilmente a engenheira agrônoma, doutora em fitotecnia e professora da Universidade Estadual de Maringá, a doutora Sueide de Oliveira, que trouxe nesse exato momento para todo o Brasil as vantagens e os benefícios do conforto térmico, do sombreamento para o nosso gado. Doutora, muito obrigado por esse bate-papo. Tá? Assim que tiver novidades aí para que possa ajudar aos milhões de fazendeiros que nos acompanham todos os dias, fique à vontade, teremos o maior prazer em divulgar, tá bom? Obrigado, querida. Legal, muito obrigada. Um bom dia a todos. Bom dia.